Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Felipe Figueiredo, sou professor de História Mundial aqui da casa e vamos fazer aqui uma breve correção da prova de História Mundial desse CACD de anteontem, tá? Eu estou no estúdio do Sapiência, vocês podem estar surpresos com isso, né, pelo ambiente, mas eu dei essa pequena trapaceada, né, pedi para o pessoal para deixar eu vir para cá, né, e fazer a live daqui, certo? Agradecer todo mundo que está entrando, já temos aí várias pessoas, eu tenho um botão de acenar aqui, mas eu não vou ficar acenando para todo mundo, senão, né, a gente não vai fazer outra coisa. E agradecer também quem assistir depois, né, quando ficar salvo e tudo mais, tá? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, eu vou tentar interagir com vocês, vocês mandem aí, tá? Mas, assim, a prova de História Mundial é uma das maiores provas que tem na primeira fase, né? A gente tem aí 1 hora, né, talvez um pouquinho a mais, né? Então, não sei se vai dar para responder todas as perguntas, todas as questões e tudo mais, certo? Mas fique à vontade para enviar, tá bom? Eu estou aqui com a prova, tá? Eu vou seguir a ordem do caderno tipo A, tá? Então, assim, toda vez que eu mencionar alguma questão, eu vou mencionar um pequeno preâmbulo, né, sobre do que ela se trata, do que se trata o item, porque cada um de vocês pode ter a prova de outros tipos e aí muda a ordem das questões, a ordem dos itens, tá? Então, para facilitar, eu vou mencionar isso. Eu também vou focar especialmente nos trechos que eu achei mais problemáticos, que eu, inclusive, repassei, né, para o pessoal do Sapiência, para candidatos e candidatas que desejassem entrar com recursos, tá? As alternativas que eu vi passíveis de recursos, tá bom? Antes, impressões gerais da prova, tá? Eu tenho 3 coisas a falar sobre essa prova. Primeira palavra, difícil, tá? Foi uma prova difícil, tá? Então, assim, se você não se sentiu muito confiante, se você sentiu que, putz, podia ter ido melhor, tal, não se martirize, tá? Desse jeito, porque foi sim uma prova difícil, especialmente porque nós temos itens assim gigantescos. E aí numa prova de verdadeiro ou falso, vocês obviamente vão ficar procurando, né, pelo em ovo, vão ficar procurando ali onde está a pegadinha, tá? Então a gente tem itens que são verdadeiros parágrafos, né, gente? Então isso colabora tanto para a dificuldade quanto para o cansaço de vocês. Ao meu ver, itens longos, um ou outro item longo é interessante, né, para tirar um pouco o candidato ali da zona de conforto e tal, mas tantos itens longos assim eu acho uma coisa meio mal planejada, né? Você pode cobrar conhecimento de outras maneiras. Justamente por conta desses itens longos, aí eu tenho a minha segunda palavra, que é meio rocambolesca, tá? A gente tem uns itens ali que fazem, né, parece aquela coisa, todo mundo teve algum colega assim na faculdade, e se você não teve nenhum colega assim na faculdade, era porque você era essa pessoa, né? Mas que, sabe, quando o professor fala assim, alguém tem alguma pergunta? E aí a pessoa, em vez de fazer uma pergunta, ela quer meio que exibir que ela sabe, né? Então ela faz todo um rocambole. Não, professor, eu quero fazer uma pergunta aqui sobre a Guerra Franco-Prussiana, né, mas lembrando também do Tratado de Verdun, né, que partilhou ali o império de Luís o Piedoso, né, entre os seus filhos e ali a questão sucessória do Império Carolíngio, e depois nós temos a criação da Lotaríngia. Então fazendo, sabe, esse tipo de rocambole, né, essa coisa rocambolesca. Então alguns itens foram meio rocambolescos. Então eu acho que talvez seja porque as pessoas que formularam a prova, né, falaram, putz, a gente está fazendo aqui a prova do CACD. Então tem que ser uma prova difícil, tem que ser uma prova, né, top de linha, então vamos aqui entuchar a coisa. E a terceira, o Leandro Marques perguntou em quais anos eu fiz FEFELESH. Não é exatamente uma prova, uma questão da prova, mas eu entrei em 2004, tá, Leandro? Eu só não sei qual foi o motivo da curiosidade, tá, mas respondendo. Então, e a terceira coisa é que teve uma questão, uma coisa estilística muito diferente nessa prova. Eu não sei se vocês repararam, eu vi que teve alguém até que concordou com o comentário meu anterior, mas que a gente teve questões em que os itens dialogavam diretamente com o enunciado, né? Ou então itens que dialogavam um diretamente com o outro.
né? Então, por exemplo, na questão sobre guerra civil americana, né, então você fala, na região norte aconteceu isso, na região sul a situação foi diferente. Diferente do que, filho? Você tem que escrever dentro do item. Claro, foi diferente em relação ao que está dito no item anterior, mas teve essa coisa estilística, né, dos itens dialogarem entre si, das questões também dialogarem diretamente com o enunciado. Tá? Então, essas são as minhas primeiras observações. Tá? Então, assim, difícil, itens longos, rocambolesca e com uma novidade estilística, tá? Por assim dizer. Então, né, o Jean, a Jean, né, falou diferente do quê? Né, porque o item fala, no sul foi diferente. Diferente como? Você está fazendo um paralelo diretamente com o item anterior, ok. E se alguma prova, não sei, se alguma prova a ordem dos itens foi diferente, sabe? É uma coisa meio esquisita. Essa coisa de um item dialogar diretamente com o outro, ou dialogar diretamente com o enunciado, lembrando que é uma prova de verdadeiro ou falso, não é uma prova dissertativa, não é uma prova que permite discussão, que permite o depende, né? Peraí, calma, né? É uma prova de verdadeiro ou falso, as coisas têm que ser claro, né? Tem que ser claras, né? Melhor dizendo, as afirmações têm que ser objetivas e claras e com a menor ambiguidade possível. Não é o que aconteceu, tá? Em alguns desses itens. Então, né, fizemos aqui a avaliação geral e fizemos a nossa atividade de espinafrar a prova, tá? Né, o eventual problema da prova. Feito isso, né, vamos passar rapidamente aqui por algumas questões. Lembrando, novamente, fique à vontade para mandarem suas perguntas, para mandarem suas dúvidas. Poxa, Felipe, eu marquei errado, mas estava certo, porque, né, enfim, meu raciocínio foi mais ou menos esse e tal. Às vezes a gente erra mesmo, tá cansado, tá distraído, tá com dor de cabeça, tá desidratado na hora da prova, né, inclusive, né, por isso que beber água. Então, todas essas questões fazem parte. Tá bom? Então vamos lá. Eu tô aqui com a camisa meio aberta, não está muito bonito. Agora que eu percebi, peço desculpas, tá? Mas agora eu também não vou fechar, porque senão eu vou ficar apanhando do botão, vocês vão ficar rindo da minha cara. Então vamos lá. Questão 55. A primeira questão foi sobre o New Deal. E essa questão foi muito interessante porque ela frisou algo que eu sempre comento, né? Se você que está assistindo foi meu aluno ou aluna, ou né, sabe que toda vez que eu falo de New Deal, eu lembro para vocês que existem 3 usos do termo New Deal, né? A coalizão eleitoral, coalizão do New Deal, o primeiro New Deal, que foi muito mais interventor na economia, parte dele inclusive é derrubada na justiça, e depois o terceiro New Deal, que é mais perene inclusive, é mais de longo prazo, e que busca não tanto uma intervenção direta estatal na economia, mas tornar o Estado um agente do crescimento econômico, de crescimento de postos de trabalho, todo esse tipo de coisa. Então, o primeiro item, por exemplo, ele exemplifica bem esse raciocínio. Por quê? Porque ele pergunta, né, preparado para a chamada primeira fase do New Deal, o Swope Plan visava a remoção temporária do controle estatal sobre regulações. Mas, puxa, Felipe, eu não sei o que é Swope Plan, né? Swope ele foi secretário do governo anterior, do governo Herbert Hoover, ele nem era do governo FDR, ele era o cara que era o CEO, presidente, sei lá, dono da General Electric, tá? E que tinha ideia justamente de desregularizar a economia. Porém, quando você olha para um item que fala primeira fase do New Deal de remoção de interferência estatal na economia, completamente errado. Tá? Não importa se você sabe o que é o plano SOAP, se você sabia quem era ele, quem ele deixa de ser, tá? Não, nunca ouvi falar nesse cara. Tudo bem, mas você está falando primeiro New Deal, retirar a intervenção do Estado na economia. Pum, já tá resolvida a questão. O segundo item fala das company unions, né, que era a forma... E isso aqui é interessante por quê? Porque a coalizão do New Deal, que eu mencionei, né, ou seja, esses vários usos do termo New Deal, que está no enunciado da questão, a coalizão New Deal significava justamente a presença dos sindicatos na coalizão eleitoral, né, uma força eleitoral dos sindicatos. E
uma das maneiras de balancear isso do ponto de vista das empresas foi a criação das company unions, né, que eram basicamente associações de trabalhadores associadas ou controladas pelos empregadores, né? Então você esvaziava o sindicato e criava uma organização paralela sob gerência, sob interferência, não sei qual seria a melhor palavra, da empresa. Terceiro item, fala do segundo New Deal e fala do Social Security Act, né? Fala das competições entre os estados, e o segundo New Deal tem esse papel muito de federalização do papel, né, de crescimento econômico. Então esse item aqui está corretíssimo quando ele fala, inclusive, do Social Security Act, né, que é a ideia de você nivelar, né, todas ali as medidas de bem-estar social, deixando de ser uma competição intra-estado. Né, uma competição interestados, melhor dizendo. É um cenário que, inclusive, acontece aqui no Brasil. Né? Por exemplo, a discussão sobre ISMS e ICMS, né, aqui no Brasil. Né, sobre a verdadeira guerra fiscal entre estados, que era bem mais forte até algum tempo atrás. O quarto item fala do National Labor Relations Act, e aí fala que o National Labor Relations Act, ele queria diminuir os poderes dos sindicatos. E aí, com o Taft-Hartley Act, nós tivemos o aumento do poder dos sindicatos. É o contrário. Novamente, New Deal igual sindicatos com força. O Taft-Hartley Act, que é do governo Truman, já pós-guerra, que vai aí sim limitar um pouco o poder dos sindicatos. Tá? Então, essa questão do New Deal aqui, ela foi muito legal, foi muito bem feita, porque ela explorou os vários significados da expressão New Deal, que é uma coisa que a gente sempre vê em aula, sempre vê no nosso curso. Tá? Segunda questão da doutrina Monroe também, sim, foi relativamente tranquila, tá? Fala ali, e aí, por exemplo, essa coisa de dialogar, né, do item dialogar direto com o enunciado. O primeiro item fala assim: a guerra de 1812 foi um dos fatores de fortalecimento do nacionalismo norte-americano nos anos seguintes. Nos anos seguintes o quê? Seguintes à doutrina Monroe, que é o enunciado. Então, se for, né, a doutrina Monroe é de 1823, a guerra de 1812 não é nos anos seguintes. Né? Então, não faz tanto sentido assim. Né? Então, o item já estaria errado. Aí, após James Monroe, vai falar que, por exemplo, que o Congresso derrotou o reconhecimento de dependências latino-americanas. Erradíssimo. Né? A gente vê isso desde a escola, né, que Estados Unidos era o principal defensor do reconhecimento das independências latino-americanas. Terceiro item, faz aqui um baita textão rocambolesco, basicamente é um resumo do que é a origem da doutrina Monroe, que é o State of the Union de 1823. Né? State of the Union é aquela mensagem, né, anual do presidente dos Estados Unidos perante uma sessão conjunta do Congresso, que a gente está acostumado a ver o presidente apresentando ela pessoalmente, né, até para ter transmissão, toda a questão de mídia, mas durante muito tempo ela era, na verdade, uma mensagem escrita. Tá? E é o caso, a doutrina Monroe, ela não surge, né, o James Monroe acordou e falou, quer saber? Vou formular uma doutrina. Né? Não, ele tem o discurso do State of the Union e aí, a partir disso, se convenciona chamar, né, de doutrina Monroe. Mas está corretíssimo. E, finalmente, o último item, que fala do John Quincy Adams, que é mais conhecido por depois ter sido presidente, que foi um presidente no momento ali de, não vou dizer fragilidade, né, mas de disputa interna política nos Estados Unidos. Ele defendia a imposição do sistema americano para angariar vultosos benefícios do relacionamento com os antigos territórios ibéricos. Né? Não, na verdade, John Quincy Adams, ele queria distância dos países ibero-americanos, por dois motivos. Primeiro, ele tinha medo de uma guerra com a Espanha. Segundo, racismo. Desculpa o português muito claro, né? Mas assim, esses países aí, né? Eles têm muito índio, né? Não é um pessoal tão branquinho assim, né? Então não vamos ser amigo dele. Mais ou menos isso, tá? Com todo respeito aí aos falecidos, né? Mas enfim. Questão 57, sobre nacionalismos do século XIX. Como vocês não estão mandando dúvida, eu estou seguindo aqui, tá, gente? Já estamos aí 15 minutos, né, da nossa live, já fomos 2 questões. A questão dos nacionalismos, né, nacionalismo e a criação de organizações estatais. Então, educação estatal, emprego estatal, serviço militar, para impor uma uniformidade nacional. Né? Então, todo aquele processo de formação dos estados nacionais, especialmente no século XIX. Nessa questão aqui, tem um pequeno probleminha no primeiro item. Por quê? O primeiro item, que fala do Reform Act de 1867, no Reino Unido, ele, novamente, um item rocambolesco, tá, gigante, que no fundo está correto, mas ele faz um negócio gigante para deixar você inseguro. Tá? E qual seria o probleminha?
quando fala que nós tivemos uma instalação do sistema de educação primária do Estado na Inglaterra. Teoricamente, tá? Não estamos falando da Inglaterra, estamos falando do Reino Unido. Então, assim, é claro que é uma picuinha? É. É garantia de sucesso no recurso? Não. Mas já teve também recurso por picuinha que passou. Né? Não vamos esquecer do recurso, por exemplo, com o nome do Grover Cleveland, né? Que estava errado e aí mudou o gabarito por causa da grafia do nome do presidente. Sendo que o que importava era muito mais o sobrenome do que o primeiro nome. Então, nesse caso aqui, repito, é picuinha? É. Mas pode eventualmente gerar um recurso, porque nós estamos falando de uma educação primária do Estado na Inglaterra, mas no Reino Unido. Segundo item, né, fala ali da questão de língua nacional, ou seja, uma homogeneidade do idioma falado, né, então você ter ali uma população alfabetizada no mesmo idioma. O grande exemplo disso aqui é o processo de unificação italiano. Né, o que a gente chama de italiano era o florentino, né, era o idioma, era o... Não sei se o termo correto seria dialeto, tá? Se tiver alguém aí da linguística, né, puxe minha orelha, né? Mas ali a ideia de que, olha, o idioma de Florença, como era o dialeto, a variante, repito, não sei exatamente qual é a melhor palavra, como era o de Dante, né? Então ele é a principal norma, ele é a norma culta. Né? Então vamos usar ele como o parâmetro para o restante da Itália. Uma pergunta, tá, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu acho que eu vi alguém comentando do áudio, tá? Então me digam se vocês estão me ouvindo bem, tá? Aparentemente o meu microfone está aqui, está captando tudo direitinho, tá? Terceiro item. Na verdade, na medida em que Estados-nações eram formados, postos públicos, profissões de civilização progressiva, tá errado. E aí, esse item aqui, ele fala, né, que a educação escolar se tornava mais geral e a migração urbanizava povos rurais. Obrigado aí pelo retorno do sim da galera. Não, né? A gente não tem uma educação escolar que se tornava mais geral. Na verdade, a gente tem uma educação escolar que se torna mais específica, né? Por conta da segunda revolução industrial. Então, nós temos o ensino geral de alfabetização, muitas vezes ali quando surgem as primeiras creches, né? Porque agora as mulheres vão para os postos de trabalho, mas também surge a educação mais específica, né? Educação para trabalhar com a indústria, o que a gente hoje chama de ensino técnico, né? Algumas pessoas né, duas gerações anteriores falavam ensino profissionalizante, né? E também a urbanização, ela não é por causa só da migração, né? As cidades crescem, né? As cidades vão crescer, vão inchar por causa da indústria. Então esse item está errado. E o quarto e último item fala do paradoxo do nacionalismo, que formar a própria nação criava o contranacionalismo para os povos assimilados ou submissos, né? Ali a ideia de que o nacionalismo também vira um nacionalismo chauvinista, né? A ideia de você ter o direito de dominar outros povos vão reagir, né? O Barbudinho falou, interpretei o geral como mais matérias, né? É uma interpretação válida, é uma interpretação interessante, mas mesmo assim o erro continuaria por causa da questão da migração, né? Então acho que é uma interpretação interessante, mas mesmo assim a questão da migração ainda torna o item errado. Questão 58, sobre a era vitoriana. Né? Esse item aqui, essa questão aqui, ela foi relativamente tranquila. Né? Primeiro item, assim, os dois primeiros itens, eles são quase literatos, né? Tipo, na economia o padrão ouro se estendeu e em Londres você podia comprar seda da China, especiarias, pau-brasil, algodão, trigo. Né? Parece um anúncio da era vitoriana. Correto. Segundo item, fala que Londres se tornou um centro das finanças mundiais. Correto. Aí no terceiro item, né, fala da data da coroação da Rainha Vitória, fala da esquadra, do parlamento, e que a expansão britânica em todos os quadrantes do planeta, exceto na Oceania. Não dá para dizer isso, né, gente? Austrália, Nova Zelândia, né, então não dá para dizer que na era vitoriana nós não tivemos uma expansão na Oceania, o que deixa o item errado. E aí o quarto item nós temos aí um problema sério. Tá? Que eu mandei pro pessoal para fazer recursos, tal, porque é o seguinte, a questão deixa claro que estamos falando da era vitoriana, né? E aí fala que nas artes, nas ciências, nas práticas econômicas e políticas, as instituições britânicas eram copiadas ou estendidas. E o quarto item, desculpem, ele vai falar nas letras,
nomes como os de Charles Dickens, Rudyard Kipling e Herman Melville haviam se tornado amplamente difundidos em suas obras, sendo traduzidas e publicadas em todos os centros cultos do mundo. Charles Dickens, né, todo mundo conhece, autor de Oliver Twist. Rudyard Kipling, todo mundo conhece, autor do Mowgli, né, o livro da selva. E o Barbudinho perguntou se ainda havia pau-brasil na era vitoriana. Teoricamente, inclusive um cara foi preso por contrabando de pau-brasil esses dias no aeroporto. Né? Acho que a carga valia 30 mil reais de pau-brasil. E Herman Melville, ator de Moby Dick, que é desse período. Mas ele era nascido nos Estados Unidos. A principal obra dele, Moby Dick, é sobre os baleeiros ali do nordeste da Inglaterra, ali da Nova Inglaterra. Né? Não é da era vitoriana, ele não é um britânico da era vitoriana. Então, esse item aqui, ele foi dado como certo, mas ele deveria estar errado, porque a questão é muito clara em dizer que está falando da era vitoriana, tá? Que está falando de cultura britânica, e aí você tem 3 autores e um deles não é britânico, um deles é nascido nos Estados Unidos, escrevendo sobre a realidade de pescadores dos Estados Unidos na sua principal obra. Tá? Então, isso daqui deixa o item errado. Tá? Isso aqui foi talvez uma das principais divergências, porque, repito, o item fica muito claro em dizer que ele está falando de Reino Unido. Então, se ele quer jogar vários nomes para confundir o candidato, né? Então a Regi, né, o Jolie está perguntando, o Herman Melville? Sim, o Herman Melville era nascido nos Estados Unidos. Ele não é britânico. Tá? Então, esse item aqui veio como certo, mas deveria estar errado. Aí deixa eu ver aqui só como estamos de tempo. Ainda tem um tempo. Eu tô falando rápido, primeiro porque eu costumo falar rápido, né? Aí o 99 fala, mas o item isolado não menciona o Reino Unido. O enunciado só fala considerando o período. Acredito que esse foi o raciocínio da banca. Olha, pode ser, mas assim, na arte, nas ciências, nas práticas econômicas e políticas, as instituições britânicas eram copiadas ou estendidas em outras partes do mundo pelo sistema colonial. Né? Então, assim, o item é muito claro, a questão é muito clara em delimitar a Reino Unido. Tá? Eu imagino que a pessoa que escreveu o item imaginava que o Herman Melville era britânico. Eu não imagino que era para ser uma pegadinha. Né? Imagino que era porque imaginava que ele era britânico. Tá? Então, vamos ver aí se os recursos vão passar ou não. Até porque tem itens que o recurso não foi aceito e que eu mantenho até hoje, que a questão devia estar errada. Questão 59, sobre Conferência de Versalhes e o período entre guerras. Né? Primeiro item fala, na década de 1920, tentativa de superar o padrão ouro, significar não apenas uma questão de estabelecer uma nova ordem monetária, e também hora de estabelecerem novas bases para a economia internacional. Não faz muito sentido, porque esse item está errado. Né? Por quê? Porque a tentativa de superar o padrão ouro vem do Reino Unido, que era um dos principais centros comerciais do mundo. Já estava em decadência com a ascensão dos Estados Unidos, perfeito. Mas não era uma tentativa de estabelecer uma nova ordem econômica mundial. Não é como a crítica ao uso do dólar pela China atualmente. Tá? Então, tá errado. Segundo item. Muitas modificações importantes haviam ocorrido, estavam em curso, e o declínio relativo da Grã-Bretanha e a emergência norte-americana. Correto, né? Basicão, tranquilo. Terceiro item, os Estados Unidos da América haviam se tornado o maior produtor de bens industriais, exportador de capitais, maior produtor de bens primários. Né? E aí os Estados Unidos, por isso, desenvolveu uma política autônoma e intervencionista que se manifestara no plano internacional pelo protagonismo na Liga das Nações. Né? Todo mundo sabe, Estados Unidos não fez parte da Liga das Nações. Então, errado. E o quarto e último item, né, fala da cooperação internacional conduzida essencialmente de modo informal, sem nenhum mecanismo que articulasse as economias de modo institucionalizado, proporcionando fruto do próprio sucesso da ordem liberal do século XIX. Então, também está errado. Questão 60 da Guerra Civil Americana, né, aquela questão que a gente falou lá no início, né, de que um item meio que dialoga direto com o outro. Tá? Então, o primeiro item, né, fala que o estopim da Guerra Civil foram as eleições de 1960, na qual o nome dos democratas era o Stephen Douglas, e ele só ganha no Kentucky, se não me engano, né, porque eram 4 candidatos. Né, o Partido Democrata se rachou em 3, né, então eram 4 candidatos. E o Partido Republicano, um jovem advogado chamado Abraham Lincoln, favorável às ideias de solo, trabalho e homens livres, né, o Free Soil. Né, lembrando que o Partido Republicano surge como uma dissidência radical do Partido Whig. Tá? Então, corretíssimo. O segundo item é muito interessante, porque o segundo item debate, né, o caráter do Abraham Lincoln, o caráter dele como abolicionista, que é muito debatido até hoje. Né, isso já caiu no CACD antes.
E sempre uma pegadinha muito boa. Por quê? Porque a maioria das pessoas, né, se você fez essa prova, por exemplo, a primeira vez, e está assistindo aqui, tá? Primeiro, seja muito bem-vindo. E você muito provavelmente pensa em Abraham Lincoln, você pensa, putz, Abraham Lincoln um grande abolicionista, né? O cara que na prática aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Mas ele não foi eleito como abolicionista. Ele queria limitar a expansão da escravidão, ele não queria a abolição da escravidão, porque ele sabia que isso era comprar uma briga, comprar uma confusão com os estados do sul. Então, a maior parte dos sulistas ficou contrariado com a eleição de Lincoln, visto por eles como um verdadeiro abolicionista. Já os nortistas viam-no como conservador, na medida que não defendia abertamente uma luta para abolir o regime escravista, mas o condenasse como o grande erro da humanidade. Então o item está correto, embora ele fique um pouco ambíguo, né? Terceiro item, fala na industrialização do norte, desde 1820, com ferrovias, telégrafo, barco a vapor, indústria bélica, indústria têxtil, corretíssimo. E aí o quarto item, ele é um pouco debatível. Porque o quarto item é assim. Na região sul, a situação foi diferente. A guerra significou grande colapso econômico e desestruturação. Até aqui está correto, embora tenha essa ambiguidade, né? No sul a situação foi diferente. Diferente do quê? Mas, né, no decorrer do conflito, a população sulista foi se tornando cada vez mais desmotivada e desmoralizada, o que contribuiu para o desfecho de derrota. Também é meio discutível, né? Mas aí vem. Ademais, com a guerra, a região viu-se impossibilitada de vender algodão e tabaco e de fabricar armas. Não. Nós tivemos uma diminuição muito grande no comércio e na indústria do sul devido à guerra e devido ao bloqueio naval? Tivemos. Mas continuavam vendendo algodão, porque precisavam, né? Você tinha os blockade runners, né, que eram navios que basicamente iam para a Europa carregados de algodão, vendiam algodão muitas vezes no mercado clandestino europeu, usavam dinheiro para voltar cheio de armas e de pólvora. Né? O Zuko Caio perguntou, o último item sobre a paz de Versalhes está errado. A cooperação internacional é conduzida de forma essencialmente de modo informal? Sim, está. Vou até conferir aqui no gabarito, mas está errado. 59, número 4... Não, veio como... Ué, que estranho. Então, pera aí. Não, vocês têm razão. O item estava como correto. Eu falei que... sim, tá, já entendi. Desculpem, foi confusão mental minha, tá? O item veio como correto, porém, eu acredito, tá? Que inclusive eu mandei isso para o pessoal dos recursos, que falar em cooperação econômica internacional conduzida essencialmente de modo informal, sem nenhum mecanismo que articulasse as economias de modo institucionalizado, está errado. Por quê? Porque no período entre guerras, nós vamos ter os diversos acordos para o refinanciamento da dívida da Alemanha e os diversos acordos sobre a tentativa de superar ou não o padrão ouro, né? Então, novamente, peço desculpas pela confusão minha, a confusão foi minha, no gabarito está como correto, tá? Porém, eu considero que falar de modo conduzido essencialmente de modo informal está errado e é passível para recurso. Muito provavelmente o raciocínio da banca foi que não tinha uma instituição como Bretton Woods, como FMI, como as instituições de Bretton Woods, né, como FMI, Banco Mundial e tudo mais. Mas, ao meu ver, o fato de nós tivermos os plano Dó, plano Young, o acordo sobre o padrão ouro, o acordo de conversibilidade do padrão ouro, também não permite dizer que foi conduzido de forma essencialmente informal, tá? Peço desculpas pela minha confusão por ter ido rápido demais, agradeço o pessoal que avisou, tá? Voltando para o item 4 da questão 60, né, eu acho também complicado falar impossibilidade de vender algodão e tabaco e fabricar armas. É o problema de questões que ficam ambíguas, né? Ficam ali com um pouco de ambiguidade. Mas veio como correta e, sinceramente, eu acho muito difícil de ser revertida. Mas a indústria armamentista continuava existindo, ela só não tinha mais os mesmos tipos de insumos, tá? Mas assim, vamos lembrar, a guerra durou 5 anos, tá? A guerra não teve o bloqueio marítimo e a guerra acabou. A guerra durou 5 anos. Questão 61 sobre características jurídico-normativas da Revolução Francesa. Essa daqui foi muito interessante
Na questão 60 veio como correta. Sim, está como correta, tá, Franco? Né? Está como correta, é passível de estar correta, eu só estou dizendo que ela é um pouco debatível, essa coisa de a região viu-se impossibilitada de vender algodão e tabaco e fabricar armas, porque nós tínhamos ainda assim uma indústria armamentista e principalmente nós tínhamos o contrabando de algodão, especialmente algodão com os blockade runners, tá? Então, passível de discussão. Questão 61 sobre a Revolução Francesa. Deixa eu só ver como aqui que estamos de tempo, porque tem a questão do limite da live do Instagram ainda, né? Então, quando chegar perto de 1 hora, eu tenho que parar, salvar e aí recomeçar se a gente for ir além de 1 hora. Mas vamos lá, sobre Revolução Francesa. O primeiro item, novamente, um calhamaço rocambolesco, tá? Mas qual é o ponto aqui? Quando fala que os revolucionários recusaram o imperativo da racionalidade jurídica. Não. Na verdade, a Revolução Francesa, ela tinha o imperativo da racionalidade permeando todas as suas ações e instituições, tanto que mesmo no período do terror, né, a gente pensa no período do terror, a gente pensa numa violência desregrada, mas mesmo no período do terror nós tínhamos os julgamentos, eram julgamentos sumários, e eram execuções sumárias. Mas mesmo nesse período nós tínhamos julgamento, execução, a ideia ali de um arcabouço jurídico legitimando aquelas ações. Tá? Então assim, a ideia da racionalidade, do racionalismo iluminista, ela permeia todas as ações da Revolução. Então, dentre esse calhamaço gigante que o item tenta colocar, né, como voluntarismo, blá, 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 essa frase é essencial, dizer que os revolucionários recusaram o imperativo da racionalidade jurídica, não faz sentido nenhum. Tá? Então o item está errado. O segundo item fala do fim dos privilégios sociais espaciais, visto como mecanismo de articulação dos tradicionais poderes, e aí, nesse bojo, né, nós tivemos a extinção do estatuto de corporações civis das congregações religiosas. Não, é o contrário. Né? O estatuto civil dos clérigos, e que eles têm que jurar, né, eles se tornam funcionários civis e têm que jurar lealdade à França, né, vem com a Revolução. É o contrário, a Revolução não acaba com isso, a Revolução cria esse mecanismo. Tá? Então, o item está errado. Terceiro item. Esse item aqui foi difícil. Tá? Esse terceiro item ele foi difícil, né? O que a Assembleia Nacional estabelece uma divisão entre cidadãos ativos e cidadãos passivos. Por quê? Porque normalmente quando a gente vê as regras eleitorais, né, do período da Revolução Francesa, a gente vê as regras para a formação, né, dos Estados Gerais, para a eleição do terceiro Estado, ou então depois da Constituinte, quando nós temos o sufrágio universal masculino. Aqui está falando da Assembleia Nacional, que é o que existe entre uma coisa e outra, né? Que é criada ali com o juramento da quadra do jogo de tênis, né? Do jeu de paume, né? Não é jogo de tênis. Gostaram do meu francês? É péssimo. Então, a Assembleia Nacional, ela mantém as regras eleitorais limitantes como as anteriores, tá? E nós temos essa divisão ali de cidadanias. Tá? Então, esse item aqui foi difícil, ele está correto, mas se você errou, se você ficou em dúvida, se você ficou inseguro, não se martirize, tá? Acontece, esse item aqui foi difícil mesmo. Porque é uma nota de rodapé, digamos assim. Né? E o quarto e último item foi estabelecimento de festividades nacionais para a coesão social, estimulado pela Constituição de 1791, ou seja, tudo aquilo lá que, né, dialoga até com aquele item, com aquela questão sobre formação de estados nacionais, de identidades nacionais, de instituições nacionais, e como parte disso você criar festividades nacionais, né, em que vão buscar ali uma harmonia social, a imagem de igualdade, né, somos todos cidadãos, todos franceses, todos juntos, né, todos aqui com as mesmas festas, todos celebramos as mesmas datas e por aí vai. Questão 62 sobre processo de dependência na América Espanhola, tá? E crise da monarquia espanhola. Primeiro item fala das abdicações de Baiona. As abdicações de Baiona é o nome oficial, né, de quando o Carlos e o Fernando VII abdicam do trono espanhol em prol do Napoleão Bonaparte, e o Napoleão Bonaparte, por sua vez, coloca o irmão dele no trono, o José Bonaparte. Né? A Thaís pergunta, fora das praças de Paris, eu não entendi a sua pergunta, Thaís, tá? Se você puder detalhar um pouquinho mais, melhor.
Então, voltando aqui, enquanto vocês formulam, questão 62, abdicações de Bayona, é quando, né, os Bourbon abdicam do trono espanhol e deixa eu voltar aqui. Elas buscavam fomentar para além da harmonia social, margem de igualdade, razão pela qual era comum que ocorresse espaço aberto e fora das grandes praças de Paris. Ah, tá, entendi agora a pergunta, tá? Peço desculpas aqui. O item está falando basicamente da ideia de você ter festas gerais que afetassem toda a nacionalidade francesa, toda a população francesa, e não apenas a população dos principais centros urbanos, como Paris, né, e o seu subúrbio, entre aspas, né, que é Versalhes. Né? Então, eu agradeço a Regia, Thaís. Então, assim, a ideia de falar fora das grandes praças de Paris, né, é também a ideia de que você ter esses festivais também nas cidades menores, nas zonas rurais, ou seja, ter datas verdadeiramente nacionais. Como, repito, como parte dessa formação de um aparato de Estado, de uma identidade nacional, de uma homogeneidade nacional. Então, assim, é uma frase que parece estranha, soa estranha, mas ela faz sentido, tá? Eu acho difícil implicar, né, com essa frase via recurso. Voltando para as abdicações de Bayona, nós temos então as renúncias, mas elas também estiveram nas grandes praças, não? Sim, toda a França. Espaço aberto, fora das grandes praças de Paris. Ah, tá, vocês estão interpretando que isso exclui Paris, então nós temos essas grandes festas excluindo Paris. Olha, eu particularmente não tinha pensado assim, é uma interpretação que faz sentido, né? Então, assim, o Barbudinho falou, elas também estiveram nas grandes praças, tá? Eu entendi a interpretação de alguns de vocês, faz sentido, aí é culpa da escrita ambígua, tá? Mas é uma interpretação que faz sentido. Agora eu entendi o que vocês quiseram dizer, e como eu disse, faz sentido. Vamos lá. Elas buscavam fomentar, para além da harmonia social, uma imagem de igualdade, razão pela qual era comum que ocorresse espaço aberto e fora das grandes praças de Paris. Fica meio ambíguo mesmo. Eu acho que vocês têm razão. Ficou mal escrito. Tá? Não está objetivamente errado, mas está mal escrito. Né? Vocês têm razão. Vocês têm razão. Né, o que o Leandro Marques falou agora, né? Além das grandes praças, é só uma redação. Né? É uma redação ruim, uma redação ambígua. Vocês têm razão em reclamar disso. Voltando, então, para a abdicação de Bayona. Né? Quando os Bourbon abdicam no trono espanhol, em prol de Napoleão, e Napoleão cede o direito do trono espanhol para o irmão dele, José Bonaparte, aquele bunda mole. E os setores liberais organizam-se na forma de juntas provinciais, sim, né, aquelas juntas governativas que iam governar até em nome do verdadeiro rei, ou contra os invasores. Né? E Junta Suprema Governativa em Sevilha, no caso, os liberais, os francófonos, né, os francófilos, melhor dizendo, que em Portugal são chamados de afrancesados, e os reformistas legitimistas aderiram ao Conselho de Regência. Né, que é a ideia ali de gerir o país em nome do verdadeiro rei, que foi obrigado a renunciar. Item correto. Segundo item, na Nova Espanha. O que é Nova Espanha? Atual México e as repúblicas da América Central, tirando o Panamá. Tá? Então, na Nova Espanha, o primeiro movimento insurrecional deu-se com um grito de Dolores? Sim, com o padre Miguel Hidalgo, né, 1810. Até hoje, uma das principais datas mexicanas. Tem um famoso mural celebrando, né, o Grito de Dolores. Né, muralismo caiu recentemente na prova. Então esse item aqui está corretíssimo. Né? E o Hidalgo renegava os espaços peninsulares porque teriam impedido o autogoverno e também capturado os franceses que eram considerados hereges? Sim, isso aqui é correto. Tá? Essa parte aqui pode ter deixado você inseguro, pode ter... vou deixar em branco porque eu não sei se ele considerava os franceses hereges. Né? Tudo bem, você não precisa saber da teologia do padre Miguel Hidalgo, né? Mas que o Grito de Dolores, em 1810, esse evento inaugural da independência mexicana, né? Isso, tranquilo. Item correto. O terceiro item, tá? O terceiro item é assim, o terceiro item é o que o Goiena, né? O nosso querido Rodrigo Goiena, aqui no Sapiência, ele brinca que chama que a cota da banca, né? Que é aquele item que eles fazem pra te pegar mesmo,
para impedir, né, que saia ali porque se sai na manchete ali no jornal, né? Então assim, candidato gabarito CACD, né? Vai dar um escarcéu, porque vai ter um monte de deputado falando, o Itamaraty está sendo sucateado, né, mais ou menos a coisa, né? Aqueles deputados que não sabe, né, que acreditam em ursal, né? Então, todo esse tipo de coisa. Então, aquela item cota da banca. Por quê? Porque assim, é um item quase obscuro, tirado. Depois eu fiz ali uma busca reversa nisso daqui, tá? Isso aqui é tirado de um trecho do Leslie Bethel, mas não é de um dos trechos principais, que é: entre as repercussões da crise ginástica espanhola no Rio da Prata, destaca-se o esforço do governador de Montevidéu, Francisco Javier de Hélio, para a deposição do vice-rei de Buenos Aires. Lembrando, quem era o vice-rei de Buenos Aires era o Santiago de Liniers, né, o Santiago de Liniers, que é uma figura importante ali do processo de independência da Argentina. Ele não é independentista, tá, ele é leal à Espanha, né, mas ele é uma figura importante no processo de independência da Argentina. Então todo mundo conhece o Santiago de Liniers, mas quando coloca, né, o vice-rei de Buenos Aires fica meio estranho, né? A convocação de um cabildo aberto para tomar providência a respeito da questão e a campanha publicitária contra o vice-rei foram estimulados por um forte sentimento anti-portenho. Não! O governador e o Santiago de Liniers, eles eram rivais políticos, era intriga, os dois eram pró-Espanha, inclusive. O sentimento nativista, o sentimento anti-portenho, vai surgir em Montevidéu com o Artigas, né? O Artigas que vai organizar um levante contra o governador de Montevidéu. E assim, eu falando isso agora pra vocês, parece que, putz, nossa, o Felipe, se tivesse feito essa prova, teria gabaritado. Não, eu nem lembrava do nome desse cara, Francisco Javier de Hélio. Tô sendo super sincero com vocês, tá? Então, assim, o que precisava lembrar, o que é importante lembrar, é que o levante nativista no Uruguai, na banda oriental, né, para separação em relação ao Vicenado Prata, ou seja, o sentimento anti-portenho, vem com Artigas. Tá? A rixa entre o governador e o Santiago de Liniers era rixa política, era um querendo ferrar com o outro para tomar o cargo do outro. Tá? Então não tinha nada de sentimento nativista ou de sentimento anti-portenho, eram os dois pró-Espanha, na verdade, tanto que o Francisco Javier de Hélio, ele é derrotado em batalha pelo Artigas e é expulso para a Espanha. Tá? Então esse item aqui está errado, mas repito, é o item cota da banca. Tá? Se você olhou para isso e falou, meu Deus, que troço é esse? Tá? Não se martirize. Eu sei que eu falo isso muito, mas porque eu sei que muitos de vocês, nesses dias pós-prova, né, é sempre desconfortável. A gente olha e fala, putz, eu podia ter acertado, putz, eu pensei em colocar errado, mas eu coloquei certo em cima da hora, e aí você fica se culpando, aí você fica remoendo, tá? Acreditem, eu sei bem como é isso, tá? Então, eu estou falando isso porque, assim, em relação a esse item, você não precisa se sentir assim, tá bom? Quarto e último item dessa questão: até o fim de 1810, todos os cabildos do Chile já haviam aderido à junta de governo sediada em Santiago. No entanto, os grupos dirigentes crioulos não manifestaram apoio explícito e generalizado à ruptura com a coroa espanhola até 1812. É aquela coisa, né, os cabildos eram a ideia de formar juntas governativas que governassem as colônias em nome do legítimo rei, não contra o usurpador bonapartista. Então você forma a junta governativa, mas que a ideia inicial não é a independência. Né? A independência ela vai vir depois. Inclusive, muitas vezes essas elites locais vão se rachar entre os pró-independência e os pró-Espanha. Questão 63, sobre a Revolução Mexicana. Primeiro item, né? Um episódio importante, novamente um textão gigante. E aí o que acontece? O textão gigante, né, tem ali a frase assim que ajuda a resolver. Você olha e fala, tá, o Madeiro, né, o plano de São Luís de Potosí foi formado no Texas, foi San Antonio, no Texas, tá? Onde tem hoje o time da NBA, San Antonio Spurs. Tá? O manifesto de São Luís de Potosí, ou o plano de São Luís de Potosí, é o estopim da Revolução Mexicana, né? Então tem que lembrar, sob a liderança do Madeiro, tudo isso correto. Aí quando fala que foi rechaçado por fazendeiros dos estados do norte, Pancho Villa, gente. O Pancho Villa, né, a gente vê isso em aula. Pancho Villa no norte, Zapata no sul. Pancho Villa, líder de fazendeiros, Zapata, líder de camponeses e indígenas. Tá? Então, não teve apoio de fazendeiros do norte? Teve sim. Então, o item está errado. Segundo item.
Esse item aqui foi um pouquinho mais obscuro aqui, tal, mas dá para lembrar, né? O governo de Vitoriano Huerta foi marcado, além de crises econômicas e tensões diplomáticas nos Estados Unidos da América, pela ascensão de movimentos trabalhistas. Foi esse o período de formação da Confederação de Grêmios Mexicanos. O Vitoriano Huerta, ele era o presidente no início da Primeira Guerra Mundial. Ele foi o presidente mexicano que o Império Alemão primeiro tentou cortejar, né, para eventualmente entrar na guerra do lado do México, caso os Estados Unidos entrassem na guerra do lado do Reino Unido. Tá? O que a gente costuma ver isso é mais o telegrama Zimmermann, né, de 1917, mas já no início da guerra o Império Alemão tinha um plano de contenção. Madero era líder urbano, Francisco Madero ele era um intelectual, né, ele era um líder político, intelectual, então sim, dá para dizer que ele vinha de classes urbanas, embora como todas as lideranças intelectuais formadas em países latifundiários, ele tinha um histórico familiar de fazenda, de fazendeiros, mas ele era um líder político, um líder... Zapata e Madero eram líderes urbanos? Não. Não, o Zapata é um líder camponês, é um líder indígena no sul. O Zapata não tem nada de liderança urbana. O Zapata é um líder camponês e indígena. Tá? O Zapata vem da zona rural. Voltando aqui, o Vitoriano Huerta, ele negociava então a entrada do México na guerra, do lado da Alemanha. E ele morreu nos Estados Unidos, inclusive, por espionagem. Tá? Então, foi marcado por tensões com os Estados Unidos da América? Correto. E é o período de formação da Confederação de Grêmios Mexicanos, novamente, aquela coisa muito específica para deixar você, né, meio inseguro e tal, mas em essência está correto. Deixa eu ver como estamos aqui de tempo. Temos ainda 15 minutos, tá? Então daqui a uns 10 eu vou fechar essa live para salvar e aí eu vou abrir outra live, tá? Vocês não vão em lugar nenhum, tá? Vocês vão tudo ficar aí esperando. A não ser que a gente termine, né? Se bem que faltam só 3 questões, né? Talvez a gente termine. Terceiro item. Congresso Constituinte de 1916. O Congresso Constituinte de 1916 fala que vetou demandas anticlericais, principalmente interesse de proibir a educação religiosa nos estabelecimentos oficiais. Gente, o próprio CACD já chamou a Constituição Mexicana de 1917, a Constituição da Revolução, que é a Constituição até hoje, de Constituição anticlerical. Não dá para dizer que vetou as demandas anticlericais, é o contrário. Tá? A Constituição Mexicana de 1917, ela diminuiu bastante o poder da igreja, instituindo a educação pública, por exemplo, enfraquecendo o poder da igreja, que tinha um quase monopólio da educação no México até aquele momento. Então esse item aqui está errado por falar que a Constituinte de 1917 vetou demandas anticlericais. Tá? E o quarto e último item é a ascensão de Álvaro Obregón ao poder em 1920, ou seja, o período pós-revolucionário. Então, o que acontece? Eu não lembro direito do Obregón, não lembro direito do governo dele, só lembro que ele foi assassinado, né? Porque presidente no México nessa época era tudo assassinado, né? Então, não lembro direito tal, mas você olha, 1920, pós-revolução, ou seja, o contexto de reconstrução, de reformulação, de revolução do Estado mexicano. Né? Então, investimento em políticas culturais ambiciosas, iniciativas contra o analfabetismo, fomento de coleções literárias, formação de cidadania, departamento de belas artes, tudo isso correto. Tá? Então, mesmo que você não soubesse os exemplos concretos, item por item, o contexto, né, 1920, pós-revolução, criação de um novo país, uma nova imagem nacional mexicana, né, com a nova Constituição, uma Constituição anticlerical, uma Constituição com direitos sociais consagrados, a primeira do mundo que faz isso, né, antes mesmo da Constituição de Weimar. Né? Então, está corretíssimo, tá? Esse item está correto. Questão 64, tá? O que tem no preâmbulo um textinho do Hobsbawm, tá? Essa questão aqui tem um item também com uma divergência grave. Vamos lá. Primeiro item fala, inspirados em Giuseppe Mazzini, político revolucionário italiano, de 38 a 36, se organizaram movimentos Jovem Itália, Jovem Polônia, Jovem Suíça, etc. Item correto, né? O Mazzini era o líder intelectual de um processo de unificação italiana por um processo liberal, um processo vindo de baixo, tá? Ou seja, articulação de massas, articulação de estudantes, e não uma unificação pelo alto, como é o que vem a acontecer. E ele vai fomentar, né, os seus manifestos políticos, vão fomentar a criação dessas associações, normalmente de jovens intelectuais, jovens estudantes universitários em outros países europeus. Corretíssimo. Segundo item é bem problemático. Por quê? Na década de 1840, o movimento pela Jovem Irlanda deu origem à mais duradoura organização nacionalista originária das organizações conspiratórias do século XIX, os Fenianos, ou a Fraternidade Republicana Irlandesa. Até aqui está tudo correto,
Tá? Até aqui está tudo correto, tá? Inclusive os fenianos vão ser importantes para a independência da Irlanda, que vem em 1916 e é concretizada em 1922. Qual é o problema então? Cujo braço executivo foi o recém-extinto Exército Republicano Irlandês. O Exército Republicano Irlandês, conhecido na sigla em inglês como IRA, era o braço executivo dos fenianos? Era. O movimento que foi recém-extinto era o IRA dos fenianos? Não. O movimento que é extinto com o Acordo de Sexta-feira Santa de 1998 era o Provisional IRA. Era o IRA provisório, ou IRA, ou novo IRA, às vezes chamado também assim, que é formado no contexto dos Troubles no final da década de 1960. Então, a organização que foi recém-extinta não é o Exército Republicano Irlandês, que era ligado aos fenianos. Tem um nome parecido, uma reivindica a continuidade da outra, mas ela surge em 1969, salvo engano. Tá? Ou 68 ou 69, ali no começo dos Troubles, né? Cujo maior episódio é o Domingo Sangrento, que tá a música do YouTube. Então, assim, quando fala braço executivo foi o recém-extinto Exército Republicano Irlandês, isso está errado. Porque o IRA recém-extinto é o IRA criado na década de 60, não é o IRA criado pelos fenianos na década de 1910 na luta pela independência, tá? Então o item veio como correto, mas tem que mudar para errado, tá? É o mesmo nome, mas não é a mesma coisa, tá? Não é porque você tem duas pessoas com o mesmo nome que elas são a mesma pessoa, tá? Então esse item aqui tem divergência séria. Na hora que eu bati o olho, já achei estranho. Terceiro item. Pode-se considerar o movimento dos jovens turcos, jovens tchecos, como precursores dos nacionalismos tributários das revoluções de 1830. Não, os jovens turcos são do início do século XX, né? Aquela ideia de modernizar o Império Otomano. Barbudinho, não teve uma história deles reaparecerem recentemente por causa do Brexit? Não, na verdade foi por causa do Brexit que nós temos uma ameaça, tanto por veteranos do IRA, quanto também por veteranos das milícias do Ulster, de que eles vão ter que retomar a luta armada. Tá? Se a fronteira for fechada de novo. E aí nós tivemos até uns episódios em Derry, em Belfast, recentemente. Teve uma jornalista que foi morta, infelizmente, né? Mas não chegou a ter um retorno do IRA propriamente dito. Tá? Gente, eu vou fechar a live, tá? Porque teoricamente ela só dura mais 10 minutos. E aí eu já vou reabrir pra gente ver os dois últimos itens. Eu vou repetir o item dos jovens turcos, tá? Pra gente ver a questão da Tchecoslováquia e para eventuais perguntas, tá bom? Não saiam daí, fiquem aí, já venham, tá? Um beijo aí para todos vocês, mas é um beijo provisório, é que nem o Provisional IRA, tá? É um beijo provisório. Bem, vou esperar todo mundo, mais ou menos um número parecido de pessoas entrar, né? Já temos aí 5 e tal, antes tinha umas 40, né? Então quando chegar em uns 30 e pouco, eu retomo o raciocínio, tá? Mas obrigado por todo mundo votar. É culpa do Instagram, que limita a live em 1 hora, né? E assim, eu em 1 hora não consigo dizer oi. Quem tava no hora H, quem assistiu a hora H, viu dizendo a exata mesma coisa, né? Então, tá aí o Barbudinho, a Raíssa, Matheus Lima, Rufino, Elton, Caio César... a chefa, a Priscila, ela estava assistindo outro, não sei se ela vai voltar agora, né? Mas enfim, a Sara, tá aí a Sara que está assistindo por motivos profissionais, né? O Caio, Alex, enfim, todo mundo, a Janine, então esperar aqui mais um pouquinho para todo mundo voltar. O áudio não está saindo para mim, eu não mexi nada, eu simplesmente encerrei uma live e comecei outra, ver se não é do seu fone, se não é aí sei lá, alguma configuração. A Lina, a Thaís, a Regi Jolie voltou também. Então, assim, já temos um número parecido de pessoas online, tá? Mandem os corações, inclusive, fico feliz de ver os corações, aí dá engajamento também. Então, encham de corações a live. E, então, já que estamos, né, basicamente no pessoal que já estava, eu vou retomar o raciocínio, tá bom, gente? E, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, vocês mandam. Pode-se considerar o movimento dos jovens turcos e dos jovens tchecos como precursores dos nacionalismos tributários das revoluções de 1830? Não, porque os jovens turcos, né, o que acontece? Como você tem esses vários itens falando em jovens não sei o que, jovens não sei da onde, mas os jovens turcos eram aqueles oficiais militares
né, que queriam modernizar o Império Otomano no início do século XX e que vão ganhar muita força, especialmente com a guerra na Líbia, na qual talvez, né, um dos nomes mais conhecidos seja o Mustafa Kemal Atatürk, né, e que o movimento dos jovens turcos na Turquia vai, por sua vez, inspirar os jovens turcos no Brasil, que vai ser uma das bases, né, tem ligação, não vou dizer uma das bases, porque senão o Goiânia vai puxar minha orelha, né, mas tem ligação com o tenentismo no Brasil. Tá? Então, jovens turcos, 1830? Não. Jovens turcos é início do século XX. É modernização do Império Otomano. O Império Otomano estava sendo, né, fragmentado, esfacelado, não tinha competitividade econômica e militar em relação às outras potências, então o item está errado. Quarto e último item dessa questão. O movimento nacionalista, já nesse período, encerrava uma grande ambiguidade. Os nacionalismos exacerbados, ou nacionalismos em expansão, assumindo o expansionismo característico da Revolução Francesa, como, por exemplo, o movimento dos eslaváfilos russos e a defesa da Sagrada Rússia como a Terceira Roma, e o nacionalismo germânico que aspirava a purificar o mundo com o espírito alemão. Esse item ele foi quase um copia e cola do Hobsbawm. Tá? Esse item foi praticamente um copia e cola do Hobsbawm. Tá? É a segunda vez seguida que isso acontece, um copia e cola do Hobsbawm. Tá? O item está correto? Está. Né? Então a ideia do nacionalismo expansionista e também ali do nacionalismo ser utilizado como justificativa eventualmente para a tentativa de domínio ou de influência em outras regiões, outros países. Né? Então, quando fala aqui do exemplo da Rússia e do exemplo da Alemanha, né, o grande exemplo disso é a questão da Polônia partilhada. Enfim, a Polônia já estava partilhada nesse período. Então, o item está correto? Está. Mas ele foi um copia e cola do Hobsbawm. Tá? Isso mostra que o Hobsbawm ainda é, né, uma leitura de referência pensando no CACD. Vamos agora para a nossa última questão sobre a anexação da Tchecoslováquia em 1938, né, Conferência de Munique. Eu desconfio, tá? É só desconfiança, tá? Eu não tenho provas, mas tenho convicção, usando o meme. Que esse item aqui, a pessoa formulou esse item porque assistiu o filme da Netflix, o Munique, Caminho para a Guerra, que o Jeremy Irons interpreta o Neville Chamberlain. Tá? A pessoa assistiu aquele filme e falou, vou fazer uma questão só sobre a Conferência de Munique. Né? Então, como eu disse, eu não tenho provas, tá? Não fui eu que fiz a prova, né? Até porque seria extremamente antiético se um professor do CACD, né, formulasse a prova, mas eu tenho convicção que a pessoa fez essa questão aqui porque assistiu o filme na Netflix, que é um bom filme. Tem ali a parte de ficção, acho que se perde um pouco, tá? Sem dar spoilers. A parte que é ficção se perde um pouco, mas a parte que é basicamente ali quase um docudrama é muito legal, muito boa. E o Neville Chamberlain, eu mantenho que ele é uma das figuras mais injustiçadas, né, do século XX. Recomendo o filme? Recomendo. Como eu disse, a parte de ficção ela deixa a desejar um pouco. Mas o filme tem uma coisa que eu gosto muito, que é os ingleses falam inglês, os alemães falam alemão, os franceses falam francês, os italianos falam italiano, né? Não é todo mundo falando inglês. O Jean, ou a Jean, perguntou, indica algum livro do Eric Hobsbawm? Bem, o Era das Revoluções, metade dele é obrigatório para a prova. O Era dos Impérios, talvez seja um dos mais importantes livros para a prova, e parte do Era dos Extremos. O Era do Capital, um pouco menos. Mas no nosso curso eu falo disso, né? Que quando eu falo isso, não é assim, você pegar o tijolão e ler fichado o tempo todo, né? Cada parágrafo você fichar. Não, tem coisas que a leitura fluida já resolve, tá? Mas vamos aqui para o item, para a questão então. Primeiro item. Os mecanismos de contenção para uma eventual expansão germânica, inscrito nas cláusulas restritivas do Tratado de Versalhes, operaram desde a implementação da política nazista, estabilizando a segurança europeia e encontrando, sobretudo na Conferência de Munique, onde fora decidida a anexação da Tchecoslováquia, o intenso e bem-sucedido protagonismo da Liga das Nações. Gente, dizer que, né, a contenção de expansão germânica foi um sucesso, né, que estabilizou a segurança europeia e que nós tivemos um bem-sucedido protagonismo da Liga das Nações, sim, a pessoa tem que estar muito doida, né? A pessoa tem que ter usado alguma coisa assim, uma parada pesada. Então o item está errado. O segundo item é interessante da gente discutir, tá? Por quê? A anexação da Tchecoslováquia em 1938, arbitrada durante a Convenção de Munique, ocorreu uma coerência análoga à do expansionismo alemão que levou à anexação da Áustria, e com isso, a incorporação de efetivo de mais de 100 mil homens às forças armadas nazistas. Quando a gente
o item em essência ele está correto, né? Então ele fala que nós temos uma anexação pela Alemanha nazista, arbitrada, e que é uma analogia à anexação da Áustria, a união com a Áustria, análoga à anexação da Áustria. Ok. Quando a gente fala análogo já fica meio impreciso. Agora, a grande questão é que o item fala aqui a anexação da Tchecoslováquia. A gente não teve uma anexação da Tchecoslováquia. Na Conferência de Munique, especialmente, nós temos uma anexação dos Sudetos. Depois, nós temos um retalho da Tchecoslováquia, na qual a Boêmia e Morávia são anexadas pelo Terceiro Reich, parte da Eslováquia anexada pela Hungria, parte da Eslováquia anexada pela Polônia, tá? Vamos lembrar, a Polônia do entreguerra se beneficia do retalho da Tchecoslováquia, e um Estado eslovaco fantoche fica existindo no centro. Tá? Então, quando fala de anexação da Tchecoslováquia em 1938, dá para discutir sim. Tá? Então, assim, em essência, se fosse numa mesa de bar, se for aqui nesse bate-papo, não estou no bar, eu estou bebendo água, né? Mas assim, nesse bate-papo estaria correto? Estaria. Agora, numa prova de verdadeiro ou falso do CACD, falar em anexação da Tchecoslováquia em 1938, tá errado. Porque a Alemanha nem anexa a Tchecoslováquia inteira e parte da Tchecoslováquia. Na verdade, nós temos um retalho da Tchecoslováquia, né? Não uma anexação. Então, se você estranhou isso na prova, você tinha toda a razão. Se você não estranhou e marcou certo, você continuou tendo razão segundo o gabarito. Vamos ver como é que vão ser os recursos. Terceiro item. A impotência da Inglaterra e da França em Munique resultou não somente na queda da Tchecoslováquia, mas deu a Hitler uma percepção geoestratégica do potencial que sua arma de guerra tinha no plano real. Isso daqui que entrega que é por causa do filme que a pessoa fez esse item, tá? Porque é basicamente essa mensagem do filme, tá? Que deu confiança a Hitler, que deu confiança aos nazistas, especialmente a parte das Forças Armadas nazistas, de que os outros países estariam dispostos a ceder. Então, uma guerra com a Polônia ficava justificada. Então, o item está correto. Quarto e último item. A Conferência de Munique foi o palco de esforços para a contenção da expansão nazista, e não pode ser confundida com a primeira de uma série de vitórias alemãs, uma vez que a anexação da Tchecoslováquia logrou evitar que novas reivindicações anexionistas fossem feitas pelo Terceiro Reich. Não, nós temos a demanda pelo Porto de Danzig, pelo corredor polonês, que resulta na invasão da Polônia, que resulta na Segunda Guerra Mundial, e depois nós temos toda a expansão, né, alemã em relação aos outros países. Tá? Então, esse item aqui está completamente errado. Com isso, a gente chega no fim da prova. Tá? Vocês têm mais alguma dúvida em relação à prova? Alguma pergunta específica em relação à prova? Algum dos itens? Alguma coisa assim? Tá? Vou aqui dar uns minutinhos para vocês pensarem, para vocês redigirem, né? Às vezes digitar no celular é um saco, né? Então, só que, por favor, mantenha-se perguntas em relação à prova, né? Assim, quem vai sair no paredão de hoje, já não sei dizer. Hoje é terça, hoje é terça, né? Hoje é paredão, né? Então, se você manda aí um hashtag fora Gustavo, fora Eli, não sei o que você preferir, mas alguma pergunta em relação à prova, vou esperar aqui mais um minuto. Tá? O pessoal, tem gente entrando, gente saindo, né? Mas então eu vou esperar aqui mais um minuto, aparentemente não, aparentemente você, inclusive muitos de vocês já devem estar cansado, né? Fica angustiado com a correção da prova, querendo descansar também. Seria errado, então, dizer que teve um Anschluss da Tchecoslováquia? Seria errado, sim, porque Anschluss é um termo alemão, né? A Tchecoslováquia não fala alemão. A Regi Jolie disse que ficou feliz de me ver. Muito obrigado, né? Então, é a luz do estúdio que facilita, né? Então, mas hoje sai alguém, né? Se referindo ao paredão, mas não sabemos quem. Então é isso, gente. Aparentemente, todos vocês já estão cansados. Se não me engano, inclusive, hoje a minha correção é a terceira, né? Vocês ainda tem mais uma correção hoje. Né? Então vocês devem estar tudo cansados, devem estar querendo fazer um lanche, então vamos encerrar por aqui, tá? Agradeço todos vocês aí a atenção, espero que tenham ido bem na prova, tá? Não se martirizem por eventuais erros acontecem. A Elira perguntou, cabe recurso? Como, na minha opinião, sim. Na minha opinião, cabe recurso, tá? Porque não é uma anexação da Tchecoslováquia, nós temos uma anexação dos Sudetos. Se falasse uma partilha da Tchecoslováquia, um retalho da Tchecoslováquia, né? Então estaria melhor.
né? O Barbudinho perguntou se Hobsbawm vai continuar sendo citado. Sim, porque para o período da prova, né? Para o período edital, é bem a obra do Hobsbawm, é o principal manual. Né? São os principais manuais sobre esse período. Né? Então, sim, vai continuar. E tanto que assim, a gente tem 2 anos seguidos em que nós temos itens tirados literalmente do Hobsbawm. Dá para dizer que a prova desse ano foi mais difícil que a do ano passado? Olha, falando de história mundial, eu acho que sim, foi mais difícil. A prova do ano passado, ela foi mais chata, porque a prova do ano passado ela foi extremamente mal escrita. Tá? A prova do ano passado foi uma aberração, com todo o respeito. A prova desse ano ela foi mais difícil porque teve esses itens gigantes, rocambolescos, que tentam, né, enfim, meter um monte de informação na tua cara para ver se você treme. Então, eu diria que sim, que foi mais difícil sim, é razoável dizer isso. Tá? Então, acho que é isso. Bons estudos, descansem, tá? Aproveitem aí. Vai ter o Rodrigo Goiânia hoje? Eu não sei. Eu não sei quem é o próximo, eu não sei como é que vai ser, mas acredito que sim. Eu acho que tem mais alguém depois de mim, tá? Então, é isso. Descansem, né? Teremos aí o feriado Tiradentes. Um beijo para todos vocês e bons estudos, tá bom? Tchau. Muito obrigado.